Olá pessoal, tudo bem? Neste vídeo eu vou falar sobre indulto de Natal e aproveitar para analisar tabelas e gráficos. Bom, recentemente saiu a votação no STF sobre o indulto de Natal que o presidente concedeu no ano anterior, né, e a validade desse indulto. Um dos ministros, o Ricardo Lewandowski, ele votou a favor do indulto e defendeu a sua tese por meio de uma tabela publicada pelo Centro Internacional de Criminalidade, no qual dizia que era a favor do indulto pelo fato do Brasil ser o terceiro país com maior população prisional do mundo. Vamos analisar as tabelas e os gráficos para a gente entender melhor o motivo da sua decisão, né? A forma como ele se sustentou, né? Isso, e, e aproveitar para aprender um pouco sobre tabelas e gráficos. Então vamos lá. Bom, a tabela que ele se baseou foi essa daqui, ó. Informações prisionais dos 20 países com maior população prisional. E aí a gente aproveita para falar um pouco sobre tabela, né? Tabela para que serve a tabela? Para organizar os dados, né? Organizar a informação para a gente poder tirar conclusões. A tabela normalmente ela é composta por linhas e colunas, não é isso? Então aqui no caso aqui nós temos aqui as colunas. A primeira coluna representa os países, a segunda aqui é a população prisional, taxa de aprisionamento, taxa de ocupação e a porcentagem de presos em condenação, certo? E aí nas linhas são apresentados os países, né? Normalmente a tabela ela é orientada a partir da primeira coluna, onde nós temos aqui os dados que estão organizados por linha, né? E aí depois nós temos as outras informações. É importante que na tabela também cite a fonte. Normalmente ela aparece no final dela. Então aqui no caso aqui nós temos aqui a fonte. A fonte aqui, elaboração própria com dados do World Prison Brief, né? Instituto Internacional de Criminalidade. Estudo criminal. E aí, ó, ele se baseou nessa defesa. Ó. Ele disse que tá aqui o Brasil. E aí ele considerou que o Brasil tem a maior população prisional. Né? Primeiro, Estados Unidos. E segunda, a China. Só que o que é que acontece? Nós temos aqui na terceira coluna aqui nós temos a taxa prisional a cada 100 mil habitantes, né? O que que quer dizer isso, né? Eu coloquei, eu aproveitei para fazer uma pesquisa, né? Fui lá na fonte para entender melhor, né? A sua defesa. E aí nós temos aqui a população prisional. Então você consegue essa informação no site. Então tá aqui a fonte aqui embaixo, Centro Internacional de Estudos Prisionais, e aqui tem o endereço do site. Então nós temos aqui a população prisional. A população prisional representa o valor absoluto, né? A quantidade de pessoas que estão presas. E a taxa de aprisionamento, que aí eu coloquei aqui, ó, a cada 100 mil por habitante, né? É o valor relativo, que que é a forma correta da gente analisar isso. Porque o que que acontece? O que ele esqueceu de analisar, né? Eu não sei se, né, por falta de domínio da matemática ou por falta de interesse mesmo, do que ele estava querendo defender. Acontece que o Brasil ele tem a terceira maior população prisional, mas porque ele também tem uma população muito grande, né? É um dos países mais populosos. Então a forma correta de analisar isso seria por meio da taxa relativa. No caso aqui, aprisionamento. Taxa de aprisionamento, né? E aí você vai ter aqui, ó, que o Brasil vai cair para a 26ª posição. E o que quer dizer o valor relativo? Ele quer dizer o seguinte, ele quer dizer que a cada 100 mil habitantes, nós temos um que está preso. E aí ficaria mais coerente, né? Essa questão aí de dizer se o Brasil tem muitos presos ou não, né? Então, aqui você vê que continua em primeiro os Estados Unidos, né? Ok. Então agora vamos aproveitar também para conhecer um pouco de gráficos, né? Então a gente vai aproveitar esse estudo para a gente estudar a parte de gráficos. O primeiro aqui nós temos aqui o gráfico de linhas, né? O próprio nome já diz, né? Porque ele
ele é formado por linhas. E aí nós temos um gráfico aqui da evolução da taxa de aprisionamento, que é o valor relativo, né, entre 95 a 2015 dos 4 países com a maior população prisional. Um gráfico de linhas ele é composto por um eixo horizontal, no caso aqui o eixo horizontal representa o tempo, né, e um eixo vertical, que aqui no caso representa a taxa de aprisionamento. Nós temos aqui os 4 países mais a maior população prisional, né? Então você vê aqui Estados Unidos encabeçando, né? Em segundo aqui a Rússia, né? Depois, olha só, a gente analisando esse gráfico, a gente consegue perceber o seguinte: qual é o único país que tem um crescimento constante na taxa de aprisionamento? É o Brasil, né? Esse verdinho aqui, ó. Ele foi o único que manteve em crescimento no decorrer do tempo. Você percebe que os Estados Unidos tem um leve recuo aqui. A Rússia ela tem um recuo, depois aumenta, depois volta a recuar. E a China meio que mantém constante, né? Não oscila. Então tá aí. Vamos para o próximo gráfico. O próximo gráfico nós vamos ter aqui um gráfico de barras. Perdão, um gráfico de áreas. O que é o gráfico de área? O gráfico de área é o gráfico de linha, né? Onde a gente considera a área formada por meio dessa linha. Esse gráfico aqui é a evolução da população prisional provisória entre 2000 e 2015. O que é isso? Ele mostra aqui as pessoas que estão pessoas privadas de liberdade e as provisórias, ou seja, pessoas que estão presas só que ainda não foram julgadas. Então nós temos aqui essa parte aqui em verde, são as que já foram julgadas, e a parte aqui provisória, as que ainda não foram julgadas, né? A gente pode perceber aqui que nesse gráfico teve uma aceleração na quantidade de pessoas privadas de liberdade que foram julgadas, né? Então, se você analisar o gráfico, você vai ver que esse pedacinho aqui, ó, ele cresceu mais rapidamente, né? Isso aconteceu quando? No ano de 2002. Aí então a gente consegue analisar com outras situações no mesmo período, né? De repente a mudança de governador, de presidente, ou a reforma no judiciário. Então a gente consegue correlacionar as informações do gráfico com outras ocorrências, utilizando, né, a base aqui do tempo, né? Muito bem, vamos para o próximo tipo de gráfico. Você vai ter lá um gráfico de colunas. Gráfico de coluna, nesse exemplo aqui nós temos a evolução das pessoas privadas de liberdade em 1000, ou seja, aquela taxa de aprisionamento, né? Nós temos a fonte foi do Ministério da Justiça, dados do Infopem. Esses dados aqui você encontra lá no site do Ministério da Justiça, foi lá que eu busquei, tá? Eu vou deixar o link na descrição do vídeo para se você tiver interesse. São gráficos recentes, apesar de que o estudo ele não está atualizado, né? Assim, não tem estudos mais recentes, de 2018, por exemplo. Mas nós temos aí o dado do histórico, né? Até 2015. Então nós temos aqui o gráfico de colunas. O gráfico de colunas aqui também ele é semelhante ao gráfico de linhas, onde você tem a linha da horizontal, que representa o tempo, e a vertical, que representam aqui a taxa prisional, né? E aí as barrinhas vão representando, né, a quantidade que foram presas a cada tempo. O gráfico de barras é na verdade o gráfico de coluna, só que na vertical, né? Aqui nós temos aqui a população prisional no Brasil por unidade da federação. Então nós podemos ver que São Paulo tem a maior população prisional, mas nós também podemos considerar a questão que essa população é o valor relativo, né? São Paulo também é uma cidade bem populosa. Então nós temos lá São Paulo em primeiro, depois e muito, né, a quantidade muito maior do que o segundo colocado, que é Minas Gerais. E aí depois nós vamos descendo, né? Rio de Janeiro, Paraná e assim em diante.
Muito bem. E nós temos também o gráfico de pizza. Nesse exemplo aqui, nós utilizamos a faixa etária das pessoas privadas de liberdade, né? Então nós temos a faixa etária. E aí o gráfico de pizza também é conhecido como gráfico de setores. Gráfico de pizza porque ele parece, né, tem um formato de uma pizza. E aí as fatias, né, representam lá a porcentagem. No caso aqui nós temos as pessoas presas com 18 a 24 anos. Aqui é o azul escuro, né? Azul, verde. Eu tô 29%, né? Então representa 29. Qual é o maior intervalo de idade aí, né, para da população prisional? Você vai analisar aqui, vai ser quem? Exatamente os mais novos, de 18 a 24%, né? Esse é o, aí nós temos a fonte também, levantamento do Infopen. Então basicamente esses são os principais gráficos. É importante você saber interpretar gráfico, exatamente porque muitas vezes a informação ela não chega da forma como ela deve ser passada, ou seja, ser passada a informação do jeito que ela é. Às vezes ela é tendenciosa. Então, para que a gente não caia, né, nesse deslize, é importante que a gente saiba interpretar tabelas e gráficos. Beleza? Esse é um assunto da parte de estatística. Para você aprofundar mais, eu vou deixar o link aqui do site. Bom, então é isso. Se você gostou, dá um joinha, se inscreve no canal, ativa o sininho e aí eu deixo aí para você comentar. E aí, o que você acha? Você é a favor? Você é contra do indulto de Natal? O que você acha? Você acha que isso vai melhorar? Vai piorar a situação? Então deixe seu comentário aí e a gente interage lá embaixo, beleza? Então até o próximo vídeo. Falou!